E ó, longe esteja de alguma pessoa algum dia entrar nessa região dos perdidos. Se você estivesse em pé com fios incandescentes enfiados em você, atormentado de todos os modos, não seria como aquele tormento do diabo que há naquele lugar. E então, como eu sempre soube que havia um Deus em algum lugar, e quando menininho ele me falava para jamais fumar ou beber ou desonrar o meu corpo, que é andar imoralmente com mulheres e coisas assim. Eu sempre tive medo disto, e era um jovem. E então uma vez eu estava fora caçando, o que parece ser uma segunda natureza para mim, gostar de caçar. E eu estava fora caçando com um menino, Jim Pools, um mocinho admirável. E Jim me deixou a sua arma disparar e ela me atingiu diretamente em ambas as pernas, bem perto de mim, com uma espingarda de caça. Eu fui levado ao hospital e ali, deitado ali morrendo, nenhuma penicilina, nem nada naqueles dias. E agora eles tinham uma lona de borracha como lençol debaixo de mim, e eu sei que naquela noite eles iam operar na manhã seguinte. Eles simplesmente pegaram e limparam o ferimento e grandes pedaços de carne despedaçados. E eles tomavam tesouras e cortavam fora, e eu tinha de segurar nas mãos de um homem. E eles mandaram Frank Ike. Ele, bem recentemente, se suicidou. E eles tiveram de arrancar com dificuldade as minhas mãos para soltá-las de seus pulsos quando eles terminaram. Eu gritava e chorava e segurando-me assim e eles cortando fora esta parte da perna. Eu tinha 14 anos de idade, apenas um menino. E naquela noite tentei pegar no sono e eu acordei, alguma coisa esguichava. E aqui estava sangue, quase meio galão, eu imagino, tinha vindo daquelas veias. E eles tinham tirado o raio-x e eles disseram que a bala encontrava-se tão perto dessa artéria em ambos os lados que simplesmente um pequeno arranhão a cortaria bem em duas. E eu começaria a sangrar. Bem, pensei, este é o meu fim. Eu abaixei as minhas mãos assim e as levantei, e o sangue escorria pelas minhas mãos. Era o meu próprio sangue em que eu estava deitado. Eu chamei, toquei a campainha, a enfermeira veio, e ela apenas absorveu isso com a toalha porque não havia nada que eles pudessem fazer. E na manhã seguinte, sob essas condições de fraqueza, eles não davam transfusões de sangue naqueles dias, você sabe. Então eles me operaram. E eles me deram éter. E quando o antigo éter, eu acho que vocês se lembram, era um antigo anestético. E sob o efeito desse éter, quando eu saí do éter depois de 8 horas. Eles tiveram de me dar tanto que eles pensaram que eu não conseguiria, que eu não acordaria. Eles não me puderam fazer acordar. Quando eu saí do efeito daquele éter, houve algo que aconteceu comigo ali. Eu sempre tenho crido que isto seja uma visão. Porque eu estava tão fraco, eles pensaram que eu estava morrendo. Ela estava chorando. Quando abri os meus olhos para olhar, eu pude ouvi-la conversando. E então eu voltei a dormir e acordei 2 ou 3 vezes. E então eu tive uma visão naquele momento. A primeira visão, quando eu voltei a mim, e então eu entrei nesse transe, e eu pensei que eu estivesse no inferno, simplesmente tão clara,
Agora, e nesta visão, a primeira, eis o que aconteceu. Depois que a visão me atingiu, eu estava tão fraco e eu tinha perdido todo aquele sangue, pensei que eu estivesse me afundando numa eternidade sem fim. Muitos de vocês já me ouviram contar isto antes, e me afundando numa eternidade sem fim. Primeiro eu estava passando como que por nuvens, e então por trevas, e me afundando, me afundando, me afundando. E antes de saber de mais nada, eu entrei nas regiões dos perdidos, e ali dentro eu gritei. Eu olhei e ali simplesmente tudo, não havia fundo nisto. E eu de modo algum podia parar de cair. Para a eternidade, parecia eu ia cair. Não havia parada em nenhum lugar. E então, que diferença foi da visão que eu tive aqui há pouco tempo, de estar na glória com as pessoas? O contraste. Porém, nisto, à medida que eu caía, eu finalmente, eu gritei, chamando o meu papai. Naturalmente, sendo apenas uma criança, isso é o que eu faria. Gritei chamando meu papai, e o meu papai não estava ali. E eu gritei chamando minha mãe. Alguém me apanhe! E não havia nenhuma mãe ali. Eu simplesmente estava indo. E eu gritei então para Deus. Não havia Deus ali. Não havia nada ali. E pouco depois eu ouvi o som mais fúnebre que jamais ouvi. E foi a sensação mais horrível. Não há maneira de, mesmo um fogo literal queimando, seria um prazer comparado com o que isso era. Agora, essas visões jamais têm estado erradas. E foi simplesmente uma das sensações mais horríveis que eu já tive. Eu ouvi um barulho, soava como um tipo de coisa assombrada. E quando isso estava, que eu olhei, vindo, e eram mulheres. E elas tinham uma coisa verde, simplesmente podia-se ver apenas os seus rostos. E elas tinham uma coisa verde debaixo de seus olhos. E seus olhos pareciam prolongados para trás, como as mulheres hoje pintam os seus olhos. Prolongam eles assim para trás, e apenas os olhos e o rosto delas. E elas estavam fazendo... Oh, que coisa! Eu simplesmente gritei bem alto: ó Deus, tem misericórdia de mim! Tem misericórdia, ó Deus! Onde tu estás? Se tu tão somente me deixares voltar a viver, eu te prometerei ser um bom menino. Agora, essa é a única coisa que eu pude dizer. Agora, Deus sabe, e no dia do juízo, Ele me julgará por esta declaração. Isto é o que eu disse: Senhor Deus, deixa-me voltar, e eu te prometo que serei um bom menino. E quando eu recebi o tiro, eu havia dito mentiras, eu fizera quase tudo que havia para se fazer. Só uma coisa que eu digo, é melhor eu já pôr isto para fora enquanto estou bem aqui agora. E quando eu olhei para baixo e vi que eu estava metade explodido em dois, quase, eu disse: Deus, tem misericórdia de mim. Tu sabes que eu realmente jamais cometi adultério. Essa era a única coisa que eu podia dizer a Deus. Eu nunca aceitara seu perdão e todas essas coisas. Eu só pude dizer, eu realmente jamais cometi adultério.
E então eles me tiraram dali, e então nisso eu clamei: Deus, sê misericordioso para comigo. Eu serei um bom menino se tão somente me deixares voltar, pois eu sabia que havia um Deus em algum lugar. E assim me ajudar aquelas criaturas abatidas em todos os lados, eu acabara de me tornar um recém-chegado. E a sensação mais medonha, horrível e hedionda naquilo. Pareciam-se com olhos enormes, grandes cílios salientes assim, e prolongados como um gato, como que assim, para trás. E uma coisa verde, como que tivessem gangrenados ou algo assim. E elas estavam fazendo... Oh, que sensação! Agora, Então, num instante, eu havia voltado à vida natural novamente. Essa coisa tem me perturbado. Eu pensei, oxalá eu jamais volte a um lugar como aquele. Que nenhum outro ser humano jamais tenha de ir a um lugar como aquele. E eu sabia que havia uma região dos condenados em algum lugar.